Imagina que você é um negão da canela fina que trabalha para o presidente dos Estados Unidos e descobre que um cientista louco está tramando um ataque para tomar o poder. Galera, então seja bem-vindo ao canal Escolha Fatal. Eu sou o esperto e folgado. Então se prepara, pois hoje vamos resumir o filme As Loucas Aventuras de James West. Então pega seu óculinho e calcinha apertada e bora pra história. O filme começa mostrando um cara muito assustado correndo pela floresta, enquanto vem um disco atrás dele e acha que essa é a primeira falecida de leve. Depois disso, vemos um negão da canela fina chamada Will James West Smith e uma caixa d'água. E pra quem acha que isso é de pobre, no caso dele eu queria ser esse pobre, porque o maluco está brincando legal e olha essa morena, hein? Tinha até sobrancelha feita fio a fio, nem sabia que isso existia. Ele começa a escutar que tinha algumas pessoas chegando e a mulher diz para ele não trabalhar hoje, pois hoje é dia do couro comer. Então ele olha para ela e diz: eu vou comer teu cu. Meu cu não. Uma carroça acaba esbarrando onde eles estavam e a caixa d'água cai. E ele sai de lá pelado e os malucos só ficam olhando pra terceira perna do neném. E o maluco é tão brabo que mete a porrada em geral, pelado, segurando um chapéu no Clovis. Depois disso ele consegue subir na carruagem que está levando nitroglicerina. E se aquilo batesse daria muita treta, pois pra quem não sabe isso é usado pra fazer TNT, a famosa dinamite. Mas ele é protagonista e consegue parar no final. Dentro de um bar que estava na frente, vemos que está rolando uma festa ao estilo faroeste. E tem uma mulher tentando seduzir um cara, mas chega uma outra quase mulher que é toda parruda e tem voz grossa. E ela precisa conseguir ficar sozinha com o general, pois ele estava tramando alguma coisa. E como esse cara é esquisito, prefere ela toda parruda. E agora a brincadeira vai começar, se é que você me entende. Então os dois vão pro quarto, chegando lá, ela puxa um cinto que está deixando ele hipnotizado. Mas o cinto começa a falhar e Will James West Smith aparece e a salva, mas o cara levanta e consegue fugir. E agora vem nosso primeiro plot twist, pois essa mulher parruda na verdade é um homem, e diz que era um policial federal. E do lado de fora tem algumas mulheres vendo o que estava acontecendo. Então um cara de bigode e cartola, para acabar com eles, deixa a carroça com a nitroglicerina descer o morro e explodir o local. Se passa algumas semanas e Will James West Smith vai até a Casa Branca para falar com o presidente. E galera, vou dar uma reduzida nesse nome porque tá difícil, então vou chamar de James Will. Ele chega na sala do presidente e estranhamente ele só estava elogiando um outro agente chamado Artemus Gordon, e ele percebe que tem algo de errado, e na verdade ele é o próprio Artemus Gordon. E o presidente aparece dizendo que eles precisariam trabalhar juntos, pois os maiores cientistas do país estavam sendo sequestrados, pois aparentemente eles estavam criando um sistema de armas que usaria para tomar o poder, e eles teriam menos de uma semana para se render. Então agora os dois precisariam colocar suas diferenças de lado para trabalhar juntos. Enquanto um vai pegar o trem de cavalo, o outro usa uma bicicleta motorizada. E esse maluco é brabo, mas o efeito estufa agradece. Gordon chega primeiro no trem, está super de boa, e James fica do lado de fora tentando entrar no trem, e quando consegue subir, é jogado para dentro do trem por um dispositivo diferenciado. E como o negão da canela fina que não leva desaforo, ele quer brigar. Então Gordon aperta um botão que o deixa preso debaixo do trem, mas o dono do trem aparece e diz que se os dois continuassem brigando, expulsaria os dois dali. Gordon consegue a cabeça do último cientista que foi falecido, e James Will fica com uma cara assustada porque tinha uma cabeça na frente dele, e Gordon diz que era possível pegar a última imagem que a pessoa viu antes de falecer, só precisava projetar em alguma coisa, e nisso eles conseguem ver que aquele cara que fugiu no bar foi a última coisa que ele viu, e que no bolso dele tinha um convite para uma festa do cientista Loveless. E galera, nem no meu monitor dá pra ver as coisas com tanta resolução assim. Imagina esse negócio deles. Eles começam a escolher a roupa que iriam e Gordon diz para James ir como serviçal dele, pois assim ninguém reclamaria por ele ser negão. Mas ele diz que não iria e agora vem um momento muito bizarro, pois eles começam a ver qual seio deles era melhor. E nisso o maquinista fica pensando: caralho, cuzão! James chega na festa e alguns ficam olhando pra ele, mas quem reclamar ele coloca pra dormir. Então ele entra e percebe que uma mulher estava presa, mas começa a andar pela festa. E nisso aparece uma chinesa que começa a falar com uma voz seduzente para ele, dizendo que ele era grande, e que eles ali estariam comemorando a volta do cientista Loveless, que havia morrido na última guerra civil. E ela diz para James Will encontrar com ela no flyer. Aí o que isso significa, eu já não sei. Tem uma grande apresentação da volta do Loveless,
Loveless, dizendo que não havia falecido e que tinha grandes planos para todos ali. E Will vai falar com Gordon e confunde ele com uma ruiva, mas dessa vez ele veio vestido de homem. James começa a investigar e a chinesa aparece e diz que queria brincar com ele, e quando os dois estão prestes a embonecar, ele percebe que era uma armadilha e falece geral. Então desce para avisar o Gordon e pega a ruiva, e começa a dizer o que estava acontecendo. Mas ela não entende nada e depois ele diz que dessa vez os peitos dela estavam parecendo mais reais. E nisso dá treta, pois dessa vez era de verdade. E nisso o Gordon diz para o enforcar, e enquanto ele é levado, ele aproveita para investigar o local e encontra a Rita presa em uma gaiola. E James estava tentando desenrolar com os brancos ricos, dizendo que de onde ele veio na África, aquilo era um costume normal, pois eles adoravam tocar um tambor, como se fosse uma saudação de boas-vindas. E quando ele vai falecer, Gordon aparece e o salva. E galera, eu só não falo nada disso de tambor, porque deve ser de boas-vindas mesmo. Porque meu amigo diz que os vizinhos ficam batendo tambor, chamando um tal de caveira. Loveless quer mostrar suas criações, então ele reúne alguns líderes de outros países para mostrar sua nova invenção. E é um tanque bípede, que começa a falecer todos os soldados do General Ouvidinho. E depois o falece, e quando James e Gordon chegam no local, aquilo havia sido um massacre. E James diz que na vila onde ele morava aconteceu a mesma coisa e disseram que aquilo foi apenas um teste, do que ainda estava por vir. Eles voltam pro trem e James diz que não poderia levar Rita, pois ela é uma distração. Mas Gordon se finge de inocente, então enquanto que eles estão conversando, ela cai no banco do lado. E James a manda descer, mas ela diz que estava indefesa e quase sem roupas, e que não poderia ficar assim e dá um beijo nele. E diz que estava procurando seu pai, que era um dos cientistas sequestrados. Chega na hora de dormir e vem essa cena clássica dela usando uma roupa de dormir com uma abertura de vento, se é que você me entende. De manhã eles encontram um trem do Loveless, então eles se preparam para o prender, mas quando passam pelo túnel ele sumiu e depois aparece atrás deles atirando. Nisso Will diz que tentaria destruir aquele trem por baixo, e tudo que ele faz, Rita fica impressionada, e Gordon fica com ciúmes, pois ele era o nerd da equipe. Ele consegue subir no trem do Loveless e tapa a saída do motor e o trem explode, mas antes Loveless lança uma corrente que prende no trem deles, e eles perdem o próprio trem, e quando acordam eles estão presos em um cercado de metal e com umas coleiras de metal, e Loveless diz que se eles saíssem dali, seria o fim deles. James Will está impaciente, então sai do cercadinho, e uma máquina lança 2 discos que vão na direção deles, e os dois começam a correr pelo matagal, e eles têm a ideia de pular na direção do outro para os discos baterem, mas eles caem em uma vala de merda. Depois disso eles acham que estão livres, mas o imã deles acaba revertendo a polaridade, e um fica preso no outro, e James fica com a cara presa no cinto dele, e essa cena daria uma boa thumb. Mas eu tenho algo pior reservado. Eles conseguem se soltar e estão à noite no deserto, e James diz que foi criado por índios quando seus pais foram falecidos por Loveless, e aparece uma aranha que é atacada por uma vespa. De manhã eles estão andando quando encontram o trem deles, e quando olham para dentro do desfiladeiro tem uma cidade, e de lá sai uma aranha gigante, e agora eles sabem o que Loveless estava tramando depois de sequestrar os maiores cientistas do país, pois ele construiu vários mecanismos super avançados e ele estava indo atrás do presidente. O presidente está para inaugurar um trilho de trem que estaria ligando todo o país, mas sempre que ele ia bater no prego de comemoração, ele saía do buraco, e quando eles olham para trás, Loveless está chegando com uma aranha gigante, e o presidente tenta argumentar, mas o maluco ainda tem poder de jogar bola de fogo, então Gordon se veste de presidente e tenta fingir que o real na verdade é uma farsa, mas os dois são pegos. Lá dentro, Loveless começa a fazer uma apresentação dizendo que agora o poder seria todo dele, pois ele tinha o apoio dos líderes dos maiores países do mundo e tinha os maiores cientistas do mundo. Will precisa arrumar um plano para entrar lá e salvar geral, mas ele seria pego assim que reconhecido, então ele faz algo que pensou que nunca faria, pois quando Gordon iria ser falecido, ele se veste de Juju Pantera e começa a fazer um show para chamar a atenção de todos. E o pior de tudo que Loveless fica galudo, ou quase, porque ele não tinha a parte de baixo, e deve ser por isso que o nome dele é Loveless. A roupa dele começa a pegar fogo e Loveless mete o pé e
leva o presidente. Então eles precisam ir agora atrás dele, só teria uma forma de conseguir alcançar aquela aranha. Então eles pegam uma invenção de Gordon, que era uma bicicleta com asas. E a chance disso dar merda é tão grande que vocês não têm noção. Mas como é o filme, dá certo. Loveless está ameaçando o presidente, então ele começa a destruir várias cidades para que ele assine o termo de rendição. E James e Gordon aparecem voando e começam a jogar várias bombas na aranha, e quando aterrissam na aranha, quase que conseguem salvar o presidente. E Loveless diz que eles só sairiam vivos se jurassem lealdade a ele. Mas Will é BR e diz que vai chutar a meia bunda dele, então ele cai em um buraco. E aqui começam as melhores lutas do filme, pois aparece o Mãozinha pra lutar e ele tinha facas no lugar da mão. E depois aparece o Cabeça de Prego. E quando tudo parece que terminou, aparece o mais forte, o Coquinho, que era todo feito de metal. Mas por algum motivo que eu não sei, ele sofre curto-circuito e já cai fedendo. E agora vem a luta final, porque Loveless desce pra brigar com o negão e o Will acha que seria fácil, mas aparecem algumas pernas mecânicas que deixam o cara grandão. E quando o Will daria aquela falecida de leve, Gordon dá um tiro na perna do robô que começa a vazar óleo e ele perde as forças. E a aranha está indo em direção a um precipício, mas eles conseguem parar e Loveless acaba caindo. E no final descobrimos que na verdade Rita não estava procurando seu pai, mas sim seu marido, que era um dos cientistas que foram sequestrados. E os dois saem por aí pilotando uma aranha gigante. É galera, mais um filme resumido com sucesso. E me diz quem nunca assistiu esse clássico. E se for novo por aqui, se inscreve no canal para batermos a meta de 120k, porque o pessoal pediu para eu mostrar o rosto. Então só vem, bebê. Agora eu vou nessa que esse roteiro ficou maior que eu imaginei. Então beijos, abraços e fui!